Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com o capítulo 26 do livro do Gênesis, nós temos uma repetição de acontecimentos já narrados a respeito de Abraão. Agora, evidentemente, reproduzidos em Isaque, com pequenas variações. Diz assim o versículo 1: Sobreveio uma fome à região, além da primeira fome que houve no tempo de Abraão. Abraão, por ocasião da fome em seu tempo, foi até o Egito. A variação é que, no caso, Isaque não vai para o Egito, mas se estabelece ali na região onde estava vivendo mesmo. E Isaque foi ter com Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerara. O Senhor apareceu-lhe e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te indico. Habita nela, eu estou contigo e te abençoarei, porque é a ti e à tua posteridade que darei toda esta terra, e cumprirei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Deus então renova com Isaque a promessa que fez a Abraão quando o tirou de Ur dos Caldeus. Multiplicarei tua posteridade como as estrelas do céu, lhe darei todas estas regiões, e nelas serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz e observou os meus preceitos, meus mandamentos e minhas leis. Abraão obedeceu os meus preceitos, os meus mandamentos e as minhas leis. Assim, o autor sagrado mostra que Abraão não é apenas o pai na fé dos israelitas, mas também o pai na obediência, o modelo de obediência para todo fiel judeu. Isaque ficou, pois, em Gerara. Quando os habitantes da região o interrogavam a respeito de sua mulher, ele dizia que era sua irmã, pois, respondendo, é minha mulher, temia que os homens do lugar o matassem por causa de Rebeca, que era muito bonita. Se repete aquilo que aconteceu com Abraão e Sara. Se entende aqui aquilo que nós tratamos quando explicávamos Abraão e Sara a respeito da legislação mesopotâmica, mais propriamente da aristocracia urita, que permitia ao esposo adotar sua esposa como irmã para garantir-lhe mais direitos. Além disso, o texto nos mostra que, segundo a mentalidade da moral da época, esta não reprova a mentira, porque vale mais a vida do homem, neste caso do patriarca, do que a honra da mulher. E daí continua o versículo 8. E como sua estada ali se prolongasse, aconteceu que um dia, olhando Abimeleque pela janela, viu Isaque, que acariciava Rebeca, sua mulher. Se um outro homem tivesse tomado Rebeca como esposa, se Abimeleque não tivesse visto Isaque acariciando Rebeca e, portanto, intervisse naquela situação, a promessa feita por Deus estaria ameaçada. Ameaçada por quê? Porque o patriarca poderia vir a ser morto. Então, a intervenção que se dá de uma forma a princípio natural, quando Abimeleque vê esta cena. Mandou chamá-lo e disse-lhe: é evidente que é tua mulher. E como dizias tu que era a tua irmã? Porque, respondeu Isaque, eu temia que me matassem por causa dela. Abimeleque replicou: que nos fizeste? Um pouco mais, e alguém do povo teria abusado de tua mulher, e terias atraído o pecado sobre nós, mostrando que, a seu modo, viviam ali Abimeleque e seu povo a fé no seu Deus. Então Abimeleque mandou publicar diante de todo o povo que seria morto
quem quer que tocasse naquele homem ou em sua mulher. No versículo 12, vamos ver a prosperidade que Deus concede a Isaque, ali onde ele estava, na terra de Abimeleque. Isaque semeou naquela terra e colheu o cêntuplo naquele mesmo ano. O Senhor o abençoava. O autor sagrado, então, identifica a prosperidade com a bênção de Deus, razão pela qual muitas interpretações feitas do Antigo Testamento, de maneira equivocada, quando não interpretam à luz do Novo, entendem desta forma, que é abençoado por Deus somente quem prospera em sua vida. Mas aqui há uma diferença com relação ao que aconteceu com Abraão, quando viveu uma situação muito parecida, porque Abraão foi dado bens. Aqui, a Isaque, foi a plantação que ele semeou, que lhe deu muitos frutos. E este homem cresceu, e seus bens foram aumentando cada vez mais. Tornou-se extremamente rico, possuía rebanhos de ovelhas e de bois, e numerosos escravos, e os filisteus o invejavam. Por isso, entupiram todos os poços que tinham cavado, os escravos de seu pai Abraão, quando este ainda vivia. Abimeleque disse-lhe: aparta-te de nós, pois te tornaste muito mais poderoso do que nós. Partiu Isaque e, tendo levantado seu acampamento no vale de Gerara, habitou ali. Fecharam, taparam todos os poços. Um beduíno que caminhava pelo deserto com seu rebanho precisava levar o rebanho tanto a pastos quanto a água. Então, fechar os poços significava uma ameaça para a riqueza de Isaque, visto que a riqueza estava em grande parte ali no rebanho que ele possuía. Abriu de novo os poços cavados outrora, no tempo de seu pai Abraão, que os filisteus tinham entupido depois de sua morte, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Seus servos cavaram outros poços no vale e encontraram ali uma fonte de água viva. O livro do Gênesis atribui aos patriarcas, pastores, como Abraão, como Isaque, a abertura de inúmeros poços. No caso aqui, este poço em particular é um poço que aparece mencionado por Jesus lá quando se encontra com a samaritana, porque no seu encontro no poço com a samaritana é que Jesus vai lhe falar da água viva, que faz a alusão, encontra ressonância aqui no versículo 19 deste capítulo 26. Junto ao poço de Jacó, em Siquém, foi que Cristo revelou à samaritana a verdadeira água viva, isto é, aquela que brota do seu interior, que jorra para a vida eterna. Mas os pastores de Gerara começaram a disputar com os pastores de Isaque. Esta água é nossa, diziam eles. Por isso, Isaque chamou esse poço de Ezeque, porque Ezeque significa em hebraico disputa, porque lhe tinham contestado. Abriram seus pastores um segundo poço, mas surgiu outra disputa, e por isso puseram-lhe o nome de Sitina, porque Sitina em hebraico significa oposição. Partindo em seguida dali, abriu outro poço, sobre o qual não houve mais discussão, e pôs-lhe o nome de Reobote, porque Reobote significa espaços, lugares espaçosos, ou seja, por este poço não houve disputa, cada um pôde ficar ocupando o espaço que lhe cabia. O Senhor nos pôs ao largo e prosperamos na terra, foi o que disse Isaque depois de dar o nome de Reobote ao poço. Dali Isaque subiu a Bersabeia. Naquela mesma noite,
o Senhor apareceu a ele e disse-lhe: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Nada temas, estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei tua descendência, por causa de Abraão, meu servo. Veja, a religião patriarcal, até este momento, é uma religião de nômades. Então, não é uma religião estabelecida numa terra. Assim, Deus se apresenta a Isaque como Deus de seu pai, e não ainda como Deus de um território, de uma terra, da terra que prometeu a Abraão. Se revela ao pai de um povo, então ao patriarca, que protege e guia e faz com que a promessa se cumpra em favor deste povo. Isaque construiu um altar neste lugar e invocou o nome do Senhor. Levantou depois ali sua tenda e seus escravos cavaram um poço. Novamente, Abimeleque veio de Gerara procurá-lo com seu amigo Ocosate e Ficol, general de seu exército. Isaque disse: Por que me procurais, já que me detestais e me expulsastes do meio de vós? Eles responderam: Nós vimos que o Senhor está contigo e pensamos: haja um juramento entre nós e ti. Queremos, pois, fazer aliança contigo. Queriam fazer um tratado de paz, porque viam como estava prosperando Isaque e como estava crescendo o seu povo, de modo que se sentiram ameaçados. Jura que não nos farás nenhum mal, assim como também nós não tocamos em nada do que é teu, e só te temos feito bem, deixando-te partir em paz. Agora tu és um bendito do Senhor. Isaque preparou-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. No dia seguinte, pela manhã, fizeram mutuamente os seus juramentos. Isaque despediu-os em seguida, e eles afastaram-se dele em paz. Mais adiante, no versículo 33, vai dizer de um poço que Isaque cavou. Ele pôs a esse poço o nome de Seba, de onde vem o nome de Bersabeia, que passou a ser o nome da cidade. Nome que a cidade conserva até o dia de hoje. Bersabeia quer dizer poço do juramento, porque haviam feito um juramento depois daquele banquete, ele e Abimeleque naquele local. Esaú, com a idade de 40 anos, tomou por mulheres Judite, filha de Beeri, o Iteu, e Besamate, filha de Elon, o Iteu. Elas foram um motivo de desgosto para Isaque e Rebeca. O capítulo 26, então, conclui-se fazendo a transposição de Isaque para seu filho Esaú, dizendo que lhes trouxe desgosto por unir-se com mulheres estrangeiras. Peço a você que comece a fazer a leitura do capítulo 27 para a nossa próxima aula. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.